tuas mãos me tocar, a tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Uma grande multidão seguiu Jesus quando ele desceu do monte. Um leproso aproximou-se dele e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se for da sua vontade, por favor, cure-me. Jesus estendeu a mão e o tocou. Sim, eu quero. Ele disse: Você está curado. Imediatamente, ele foi curado da lepra. Jesus lhe disse: Não fale isso para ninguém. Vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça o sacrifício que Moisés exigiu como uma prova pública. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um comandante romano veio até ele, implorando sua ajuda. Senhor, meu empregado está em casa, deitado, incapaz de se mover. Ele está sofrendo muito. Jesus respondeu: Eu irei curá-lo. O comandante romano respondeu: Senhor, eu não mereço que entre em minha casa. Apenas dê uma ordem e meu empregado será curado, pois eu mesmo estou sob o comando de oficiais superiores, e também tenho soldados que estão sob minha autoridade. Eu ordeno a um deles: vá, e ele vai. Digo a outro: venha, e ele vem. Eu digo ao meu empregado: faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu o que ele disse, ficou surpreso. Ele disse aos que o seguiam: Eu lhes afirmo que isto é verdade. Eu nunca vi tanta fé em qualquer lugar de Israel. Eu lhes digo que muitas pessoas virão do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os herdeiros do reino serão jogados na escuridão absoluta, onde chorarão e rangerão os dentes. Então, Jesus disse ao comandante romano: Vá para casa. Por acreditar que aconteceria, o que você pediu foi feito. O empregado foi imediatamente curado. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, percebeu que a sogra dele estava na cama, com febre. Ele tocou na mão dela, e a febre passou. Ela se levantou e preparou uma refeição para Jesus. Quando a noite chegou, o povo levou até Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos maus com o seu comando, e curou todos aqueles que estavam doentes. Assim se cumpriu o que o profeta Isaías disse: Ele curou nossas doenças e nos libertou de nossas enfermidades. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, ele ordenou que eles fossem para o outro lado do lago. Um dos educadores religiosos se aproximou dele e disse: Mestre, eu o seguirei aonde você for. Jesus lhe disse: As raposas têm as suas tocas e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Outro discípulo disse para Jesus: Senhor, permita-me primeiro voltar e sepultar o meu pai. Siga-me. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus respondeu. Então, Jesus subiu em um barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, chegou uma tempestade violenta, que fazia as ondas cobrirem o barco, mas Jesus continuava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram. Senhor, salve-nos. Nós iremos morrer. Eles gritaram: Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês têm fé tão pequena? Ele perguntou. Então, ele se levantou e ordenou que os ventos e as ondas parassem. Tudo ficou absolutamente calmo. Os discípulos ficaram admirados e disseram: Quem é este? Até mesmo os ventos e as ondas lhe obedecem. Quando ele chegou ao outro lado, na região de Gadara, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério para encontrá-lo. Eles eram tão perigosos que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho. Eles gritaram: Filho de Deus, o que você quer de nós? Você veio nos castigar antes do tempo? Próximo dali havia muitos porcos que se alimentavam. Os demônios suplicaram a ele: Se você vai nos expulsar, mande-nos para aqueles porcos. Jesus disse: Vão. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. Todos os porcos se jogaram da encosta e se afogaram no mar. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram.
Eles chegaram à cidade e contaram para as pessoas de lá tudo o que havia acontecido com os porcos e com os homens possuídos por demônios. Todos os moradores da cidade foram conhecer Jesus. Quando eles o encontraram, imploraram para que ele fosse embora daquela região. Mateus capítulo 8. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado! Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.